Somos gratos, Senhor, somos gratos a Ti, Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas.
Senhor com esse refrão. Oh, aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos declarar o nosso amor a Ti nessa noite, Pai. Nós apreciamos a Sua presença no nosso meio, nos abrimos para a influência do Teu Espírito, Pai. Reconhecemos o Senhor, reconhecemos a Tua unção, reconhecemos o Teu mover sobre as nossas vidas, Pai. E Te damos liberdade de tocar em áreas da nossa vida que vai trazer proveito para nós e para o Teu reino. No nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai, por Sua bondade de nos conduzir em triunfo nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode cumprimentar um ou dois irmãos, diga a ele que prepare. Deus vai trabalhar com você. Obrigado, gente. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que bênção poder voltar ao lar, à nossa casa, depois e comemorarmos 10 anos, né? Parabéns, Marco, Tatiana e toda a equipe do Verbo da Vida aqui de Esperança pelo trabalho que vocês têm feito. Essa igreja é um referencial para o nosso ministério, na sua conduta, na sua forma de ministrar, na sua forma de viver. Muito obrigado por todo o trabalho e também pela ajuda que dá o Ministério Verbo da Vida, para que a gente possa alcançar não somente a Paraíba, mas o mundo inteiro, né? Tem muita coisa, irmãos, que é feita por causa de vocês aqui, né? A parte da renda de vocês vai lá para Campina Grande e de lá nós processamos todas as coisas que vão trazer benefício para pessoas que você nem conhece. Mas um dia você vai chegar no céu e alguém vai te procurar e vai dizer obrigado por aquele missionário que você plantou uma oferta e me ajudou a sair da situação de vida que eu estava. E é assim que a gente faz, né? A gente às vezes ajuda, nem sabe a quem, mas de repente a gente consegue ver as pessoas que foram abençoadas. Então, muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado por deixar essa igreja cada vez mais forte. Se Jesus não voltar logo, daqui a 10 anos a gente vai tomar esperança. Não é assim? De degrau em degrau, de glória em glória, Deus vai se apossar dessa cidade aqui, por causa dos crentes que estão aqui nesse lugar. Amém, querido? Queridos, minha função aqui é ministrar a palavra. E quando a palavra é ministrada, a fé entra no coração. Isso é o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz que ele foi levantado como um apóstolo para promover o evangelho. E eu queria que você abrisse nesse versículo para a gente pegar daqui e a gente discorrer a respeito daquilo que Deus quer. Primeiro em Tito, capítulo 1, no versículo também 1. O apóstolo Paulo, ele reconhecia o chamado e sabia o porquê ele tinha sido chamado, né? Ele não tinha sido chamado para benefício próprio, não era para ele aparecer, não era por fama, não era por dinheiro, era porque Deus tinha um serviço para ele, por isso que ele o chamou. Em Tito capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover, diga promover, a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Em outra tradução, na linguagem de hoje, o apóstolo Paulo diz assim: eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. E eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que é do povo de Deus, para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião. Olha que coisa interessante, irmão. Ele diz: eu fui levantado por Deus para ajudar a tornar mais forte a fé que é dos eleitos. Tem algum eleito aqui? Amém. Então o que o apóstolo Paulo ia fazer era fazer com que a fé que nós recebemos, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, se tornasse mais forte. Agora, queridos, nós todos sabemos que, embora nós estejamos num ambiente onde a fé é ministrada, onde a palavra é ministrada, podemos escolher não receber aquela palavra. Podemos escolher não acatar aquela palavra.
E isso não é uma decisão de Deus, não é Deus que escolhe quem é que vai ser abençoado, quem não vai ser abençoado num culto. Quando a palavra está sendo ministrada, irmãos, todos nós podemos ser abençoados. Amém? Aí eu quero que você abra em 2 João, no capítulo 1. Na verdade, só tem um capítulo. Em 2 João, no versículo 1, aliás, 4. O apóstolo João, ele fala uma coisa interessante, para você entender que não basta estar no lugar, você tem que estar pronto para receber a palavra. No versículo 4, ele diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Não é interessante? Ele fala para aquela família, para aquela igreja, e ele diz: rapaz, encontrei dentre os teus filhos, aqueles que andam segundo a verdade. Encontrou dentre, tinha muitos filhos que não estavam andando conforme a verdade. Aí na versão da linguagem de hoje, ele diz assim: eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos teus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou viver. Sabe, queridos, é possível que a palavra seja ministrada para nós, mas nós não acatarmos aquela palavra. Tem muita gente que às vezes a gente pensa, não é? Somente porque a palavra é ministrada, que as pessoas já receberam. A gente vive num sentido espiritual, irmão, quase que como que numa bolha. A maioria das pessoas que a gente convive recebeu Jesus e fala em outras línguas, a maioria, mas isso não é comum em todo lugar. Não é todo mundo que fala em outras línguas, não é todo mundo que sabe receber da parte de Deus o que Ele já comprou para nós, porque não tem informação. Uma certa vez eu estava ministrando num lugar, e era no Rema, e eu lembro como hoje, o pastor que estava sentado lá, ele desejava, era de uma igreja tradicional, ele desejava receber o batismo no Espírito Santo. Quando eu terminei a matéria Fundamentos da Fé, eu disse: olha, quem quiser pode vir receber. Ele disse que ficou intimidado, porque as pessoas vieram, e ele, como era pastor, ele não queria aparecer para mostrar que não sabia falar em outras línguas, ou não falava em outras línguas. E ele chegou até mim e me perguntou: pastor, como é que eu faço para receber? Eu digo: olha, você pode receber aqui. Ele disse: não estou preparado não. Eu disse: rapaz, eu não quis intimidar ele também. Eu disse: faça o seguinte, leia esse livro, dê um livro, 7 Passos para se receber o Espírito Santo, do irmão Reagan, e você depois venha na próxima aula e a gente ora por você. Aí ele disse: tá bom. Aí ele foi para casa, pegou aquele livro, começou a ler. Irmãos, quando ele começou a ler, ele disse que chegou em casa, começou a ler o livro, começou a falar em outras línguas. Simples assim, o conhecimento chegou e ele começou a falar. Aí ele doido para chegar na segunda-feira para me contar, porque eu estava na cidade longe, era em Natal, e ele tinha que vir voltei para Campina Grande e ia para Natal novamente. Aí ele disse: pastor, eu queria lhe falar, pastor, eu estava na minha casa, e quando eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a falar, porque o entendimento chegou. E sabe, irmãos, quando o entendimento da palavra chega a fé, e você só precisa dar resposta àquela palavra. E aquele irmão, ele falou, ele disse: eu fiquei tão impressionado, pastor, mas eu ficava com um problema, porque minha igreja não sabia, eu proibia falar em outras línguas. E agora, eu chegar no púlpito e dizer que agora eu falo em outras línguas, quando eu proibi os outros? Ele disse que na hora do louvor, ele não se conteve, o louvor começou a cantar, e a unção veio sobre ele começou a falar em português, mas as palavras em português cessaram, e ele estourou em outras línguas. E ele ficou pensando: agora eu vou dividir minha igreja. Ele disse: para surpresa minha, pastor, mais da metade já falava em línguas também. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela transforma a vida de uma pessoa. Mas é necessário mesmo a gente dar atenção a essa palavra. E Deus, ele tem interesse nas nossas vidas. Amém? Agora abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 10. É uma passagem bem interessante, porque o apóstolo Paulo, ele faz menção de algumas coisas que aconteceram no Velho Testamento, irmãos, e ele traz aquelas histórias do Velho Testamento para que a gente tenha uma clareza de como ele quer que a gente viva na nova aliança. E ele faz alguma menção a respeito disso para aquele povo de Corinto. No capítulo 10, versículo 1, ele diz assim:
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Diga aí, a pedra era Cristo. Veja, queridos, que história interessante. Ele diz no versículo 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Quando a gente lê essa passagem na Bíblia Revista e Atualizada, nós podemos ver que em 3 versículos da Bíblia, nós encontramos uma palavra por 4 vezes repetidas. Qual é essa palavra? Diga, todos. Olha o que a Bíblia diz: todos passaram pela nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Por que Paulo ele intensifica essa palavra dizendo todos, todos, todos? É porque ele quer mostrar para o povo, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. O que ele deu para você, ele deu para mim. O que ele deu para mim, ele deu para você, porque somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Somos co-herdeiros de Cristo, temos a mesma herança, irmãos. Temos o mesmo privilégio de ter um Pai de amor. E Ele quer que você usufrua de tudo isso. Deus quer que você usufrua de liberdade, Deus quer que você usufrua de paz, Deus quer que você usufrua de saúde, e saúde divina. Diga, é pela fé. Agora, quando a gente chega no versículo 5, queridos, nós podemos entender uma coisa que a Bíblia diz assim: entretanto, Deus não se agradou, não de todos, mas Deus não se agradou da maioria. A maioria não quer dizer que sejam todos. Amém? Teve uma minoria, se foi a maioria que não agradou, teve uma minoria que conseguiu agradar. E o apóstolo Paulo está dizendo estas coisas no versículo 6, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Em outras palavras, irmãos, todos eles passaram pelos mesmos milagres. Todos eles foram agraciados pela presença de Deus sobre a vida dele. Quando a palavra de Deus diz assim: eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Eu não quero acreditar que você acredita que a pedra era que se movia, a pedra ia seguindo eles, né? Não era uma pedra. Quando a Bíblia fala sobre pedra, irmãos, está falando sobre uma força. Quando a gente quer exemplificar alguma coisa que é forte, a gente diz é uma rocha, não é? É uma rocha da salvação, é uma força. Havia uma força que seguia eles, havia uma força que fazia eles tomarem da palavra, para que eles pudessem ficar fortalecidos para os desafios que a vida oferece. A vida oferece desafio a cada um de nós. Nós temos desafios e nós precisamos passar, mas nós precisamos entender que precisamos dessa força espiritual. E sabe, queridos, eu vou te dizer, existe uma força espiritual aqui mesmo. Existe uma rocha, existe uma pedra que está aqui nesse lugar. E essa rocha, essa força, essa pedra é mais forte do que as coisas que o mundo pode trazer para você. Amém? Essa pedra é Cristo. Diga, essa pedra é Cristo. Amém? Agora, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo essa figura, irmãos, e mostrando para os irmãos que a maioria deles não conseguiram agradar. E quando ele fala sobre essa passagem, nós podemos buscar a passagem onde ela aconteceu de fato. Lá em Números capítulo 13, nós podemos ver do que o apóstolo Paulo vem tratando. Porque quando a Bíblia fala que Deus mandou a Josué escolher espias para ir para a terra prometida e trazer e observar aquela terra, aqueles espias, irmãos, passaram 40 dias lá na terra prometida. Eles foram lá como espias. E eles voltaram até trazendo os frutos daquela terra. Eles viram que a terra era mesmo aquilo que Deus falou. Só que alguns deles, não todos, mas a maioria deles voltaram, como a Bíblia diz, com um relatório infamante. Era um relatório comprometedor, que era verdade, mas que eles não se sentiam capazes.
Ou seja, eles estavam ignorando a força que tirou eles do Egito e trouxe eles até aquele lugar. E a Bíblia fala, queridos, que eles murmuraram contra Deus. Ele disse, rapaz, era melhor que tivéssemos morrido no deserto. Eles murmuraram contra Deus. A murmuração, irmãos, corrói o poder de Deus. Eles murmuraram. Eles se acharam incapazes. Mas teve dois, que você lembra, Caleb e Josué, que eles se levantaram e tentaram parar a insensatez daqueles homens. E sabe, queridos, eu me lembro muito, sabe, porque é possível você numa trajetória, você vivia numa escravidão, e você é levantado, resgatado com mão poderosa, e Deus te conduz até um nível que você precisa dar um passo de fé, aí você recua e esquece do que Deus fez quando te tirou no passado. Aí você fica numa estagnação, de uma forma que você começa a se lembrar somente do passado. Você lembra do Salmo 137, o que é que ele diz? Às margens do rio de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Pois no salgueiro que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Aí eles diziam, como poderíamos, Senhor, entoar teus cânticos em terras de estranhos? Porque nós estávamos cativos. Mas, queridos, Deus tinha livrado eles, e eles voltaram novamente pela desobediência a ficar cativo. Sabe o que é que acontece, irmão, na vida de um cristão? Todos nós aqui que recebemos Jesus, nós recebemos com Jesus uma experiência marcante na nossa vida. Quando é para nós nos fortalecermos na fé, para não ficarmos mais escandalizados com qualquer coisa, parece que o tempo, ao invés de ajudar, piorou. Ao invés de nós estarmos crescendo, nós estamos descendo. Porque se você não está numa ascendência, irmãos, você vai estar numa descendência. E você tem que ter cuidado com a sua vida para estar ouvindo as mesmas palavras. Amém ou é de mim? É muito importante isso. Eu não vou abrir lá, mas o autor de Hebreus, no capítulo 5, queridos, ele fala de uma maneira muito especial para aqueles irmãos. E ele diz assim, olha, quando vocês já deviam ser mestres, vocês têm necessidade novamente de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Sabe, queridos, eles já deviam ser mestres. Eu sei que todos nós temos uma expectativa em Deus. Eu tenho, você tem, mas você sabia também que Deus tem uma expectativa em você? Deus quer respostas melhores. Quando você era nascido de novo, quando você nasceu de novo, irmão, Deus não podia cobrar muito de você. Mas agora que o tempo passou e você já nasceu de novo, você já deve ter uma maturidade para entender algumas coisas em Deus. Mas sabe de uma coisa, irmão? Existem coisas que Deus não pode falar porque nós não temos maturidade ainda. E porque não atendemos ao tempo decorrido. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu não vos pude falar como a espirituais porque vocês ainda são carnais. Sabe, queridos, existe uma condição na nossa vida que Deus não fala porque Ele não consegue falar. Não consegue tratar. Eu já falei uma vez aqui, vou falar de novo porque quem está pregando sou eu. Mas, querida, eu estava com minha filha de mais ou menos uns 6 anos, naquela idade dos porquês. Ela estava no avião comigo e quando a aeromoça disse, atem os cintos, ela foi falar aqueles procedimentos de emergência, minha filhinha olhou assim e disse, pai, o que é aquilo? Aí eu disse, é o cinto de segurança. Ela, para quê? Para te segurar se o avião balançar. Ela, por quê? Eu disse, porque o avião às vezes balança. Ela, para quê? Eu digo, fica calada, Fernanda. Eu não sabia mais dizer para ela, irmão. Não é porque eu não entendia alguma coisa, é porque ela não compreenderia aquilo. Ela estava naquela idade que ainda tudo era muito novidade. E era difícil para mim. Tem coisas que se tornam difícil para Deus por causa da imaturidade que nós temos. E nós precisamos crescer para conectar coisas na nossa vida. Queridos, hoje qualquer dispositivo móvel, como um celular, por exemplo, ele precisa de atualização. Você sabe disso. Eventualmente, o programa recebe uma atualização e vai chegar no seu celular, é necessário que você atualize.
Por que você se esforça para atualizar? Porque se você não atualizar, você não adquire sensores naquele telefone que vai te ajudar. Não é assim? Em Deus, irmãos, existe uma renovação da mente que vai te ajudando para você compreender mais a palavra e que vai fazendo você acessar certas coisas que você não acessa hoje porque não tem conhecimento. Mas quando o conhecimento chega, você se torna forte. E a palavra de Deus te capacita a passar por certas situações que, se fosse o contrário, você padeceria. Alô, você está comigo? Então é importante, irmãos, a gente atender a palavra, entender a palavra e não deixar o tempo passar. O apóstolo Paulo, ele vem falando sobre essas coisas. E quando eu penso sobre o que o apóstolo Paulo falou, queridos, eu vou te dizer, era muita coisa. Porque Deus, ele deu uma sentença. Como o povo murmurou que era preferível morrer no deserto, Deus disse, tá bom, como vocês falaram no meu ouvido, vai acontecer. Então, os homens, uma geração de 20 anos acima, padeceu no deserto. Em 40 anos, irmãos, morreu mais ou menos, eu vou te dizer, 1 milhão de pessoas, para mais ou menos, 1 milhão de pessoas, e Josué e Caleb viu isso acontecer. Agora veja, queridos, é uma coisa interessante o que Deus disse, ele disse, não vai entrar, só entrou gente de 20 anos acima, de 20 anos abaixo, de 20 anos acima, todos, até mesmo Moisés, pereceu no deserto, nem Moisés entrou. Só entrou daquela geração de 20 anos acima, só 2, Caleb e Josué. Somente 2. Agora veja, queridos, aquela situação toda se montou por causa de incredulidade. Porque Deus falou e eles resolveram não dar crédito. Deus falou e eles não acataram no coração. Quando Deus vem falando a palavra, quando Paulo vem falando a palavra aqui, queridos, eu me lembro que existem algumas responsabilidades hoje para nós que somos novas criaturas, porque aqueles homens não eram. No entanto, eles tinham que crer em Deus também. Eles tinham que acatar Deus, num sentido, a palavra de Deus no seu coração. Jesus, quando veio aqui, ele mostrou a lei da fé como funciona, crer no coração e falar com a sua boca, irmãos. Ele não estava falando de uma coisa nova que Deus estava inventando, já existia. E Jesus só descreveu para eles que essa lei funciona como a lei da gravidade. Quer você crer, quer não, você vai usufruir disso. Geralmente nós nos tornamos aquilo que falamos no passado. E nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Amém? Aleluia. Aí eu quero que você abra comigo, por favor, lá em Hebreus capítulo 11. Aleluia. No versículo 3. O apóstolo vem falando sobre coisas que são importantes nós observarmos para não imitarmos as mesmas coisas, para não termos os mesmos resultados que eles. Hebreus capítulo 11, versículo 3, ele diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que coisa interessante, irmãos. Essa palavra que está aqui, palavra, no grego, quer dizer rema. E rema, no grego, é um som produzido pela voz que tem sentido definido. É a palavra falada. Rema, um som produzido que tem um sentido definido. A Bíblia diz que Deus criou o universo com um som saído da voz de Deus, com um sentido definido. Ele queria aquilo, ele desejava aquilo, e ele produziu um som definido para aquilo que ele queria. Amém? Diga, pela fé. Essa palavra é rema. E queridos, quando a gente vai estudar a história de Israel, é interessante porque a gente pode ver que Caleb e Josué passaram por aquelas circunstâncias, e os dois, eles tomaram um aprendizado muito grande, porque os irmãos murmuraram mesmo, e por causa disso eles ficaram prostrados no deserto. Mas chega um tempo que Caleb e Josué tinham que passar pelo primeiro obstáculo, quando eles estavam se direcionando à terra prometida. Qual era o primeiro obstáculo de Caleb e Josué? Jericó.
Eles tinham que passar por Jericó. E Jericó era uma cidade fortificada, era uma fortaleza. Eles tinham que passar pelo meio de Jericó. E sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Caleb resolveu assumir, e Josué assumiu o comando de Moisés, Deus disse uma coisa para Josué. Disse: olha aqui, meu camarada, você tem que ser macho, você tem que ser corajoso e você tem que ser forte, porque você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Ele tinha que ser corajoso mesmo. Agora olha o desafio que ele tinha, irmãos. Eu não vou abrir lá para a gente ganhar tempo, mas em Josué capítulo 6 mostra a trajetória de Josué e Caleb indo para a terra prometida. E queridos, eles estavam diante daquele gigante, daqueles muros, daquela fortaleza. E a ordem de Deus era colocar o grupo de Israel numa certa ordem, né? Os sacerdotes, depois vinham os homens de guerras e assim por diante. E Deus deu a ordem bem direitinho a Josué de como ele deveria fazer. E Josué escutou exatamente o que Deus disse e fez exatamente o que Deus disse. Só que chega no versículo 6, esse aí eu quero que você abra comigo, por favor. No versículo 6, capítulo 6, no versículo 10, Josué diz ao povo, ele fala, organiza tudo, porém ao povo, ele organizou os homens, organizou os sacerdotes, os levitas, organizou todos, e depois ao povo, Josué disse, porém, versículo 10, capítulo 6 de Josué, versículo 10, porém ao povo ordenara Josué dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Olha essa passagem, irmãos, na versão da Mensagem. Ela diz assim, Josué havia ordenado ao povo, não gritem, na verdade, vocês não devem nem conversar, nem mesmo sussurrar até que eu diga, gritem. Então, podem gritar à vontade. Na NVI diz assim, não levantem a voz, não diga palavra alguma, durante 7 dias. Eles iam rodear Jericó durante 7 dias e no último dia por mais 7 vezes a rodear Jericó. Eu fiquei pensando, irmãos, por que Josué daria uma ordem como essa? Irmão, Josué sabe que muitas vezes aquilo que você vê afeta o que você crê. E quando afeta o que você crê, irmãos, afeta aquilo que você fala. E quando afeta o que você fala, produz um resultado contrário àquilo que você deseja. Sabe, queridos, Caleb e Josué foi um daqueles espias que estavam na terra prometida, que colheram lá. E eles tentaram parar a insensatez daqueles homens, daqueles espias que trouxeram um relatório infamante. Não conseguiram. Eles tentaram parar. Eles não, rapaz, como pão podemos devorar. Mas eles se acharam e infamaram toda a terra, toda uma geração, por causa de um comentário de incredulidade. Aí quer que eu diga uma coisa, irmãos? Incredulidade barra o poder de Deus. Se você olhar comigo, vai lá comigo, por favor. Lá em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Paulo chega em Éfeso e depois no versículo 8, depois de estar ali durante 3 meses, a Bíblia diz que Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Irmãos, quando Paulo estava tentando persuadir o povo, a unção de Deus estava sobre ele. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 9, visto que alguns dentre eles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra de Deus, do Senhor.
tanto os judeus como os gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu quero que você fique com isso na cabeça. Paulo estava persuadindo aquelas pessoas. A Bíblia diz que ele entrava na sinagoga e durante 3 meses ele estava ministrando a palavra. Agora, tinha alguns dentre eles lá que estavam com o coração empedernidos e descrentes. Não estava fazendo efeito na vida deles. Aí o que é que Paulo fez? Ele se apartou dessas pessoas e começou a discorrer numa escola de um ano, durou isso por 2 anos, e diz a Bíblia que deu ensejo que toda uma região foi pregada a palavra de Deus, e por causa desse ambiente de fé que Paulo criou naquela escola, a Bíblia diz que pelas mãos do apóstolo Paulo, irmãos, milagres extraordinários aconteciam. Eu não sei o que quer dizer milagres extraordinários, porque para mim, milagre já é uma coisa tão extraordinária, né? Imagina um milagre extraordinário. Coisas absurdas estavam acontecendo lá. Coisas que eram verdadeiramente impossíveis estavam acontecendo lá. Mas por quê? Porque tinha um grupo de crentes, irmãos, que dava atenção à palavra. Agora veja, queridos, quando Josué ele estava orientando as pessoas, ele disse, olha, fica calado, não fale com ninguém. Porque geralmente, irmãos, aquilo que você tem como um desafio e como um obstáculo grande para a sua vida, aquelas coisas, ela fala com você. E se você não tiver cuidado, aquilo que você vê vai falar contigo e você vai repetir o que você está vendo. E a Bíblia ensina para nós que nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Mas Josué tinha uma pressa de chegar no outro lado, e talvez aquelas pessoas não conseguissem chegar a uma maturidade para não falar besteira. E a gente já viu, irmãos, que quando a gente não tem nada para falar, é melhor ficar calado. Não é? Se não tem nada de bom para falar, é melhor ficar calado. Agora você veja, você conseguir fazer com que 3 milhões de pessoas fiquem caladas durante 7 dias, e no último dia mais 7 dias, vendo aquelas muralhas falar com você, eu aposto, querido, eu posso te dizer com segurança, que tinha gente ali pensando, isso não vai dar certo não, isso não vai funcionar, isso é uma conversa fiada, mas não podia falar. E aí? Ia falar com quem? Porque naquele tempo a voz de Josué, irmãos, era uma voz de um líder. E as pessoas tinham que respeitar, porque senão teriam os apertos que eles passariam por aquilo. E, querido, Josué proibiu. Você sabe o que é deixar uma mulher 7 dias calada? Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Irmão, eu acredito que havia uma demanda reprimida ali de palavras que era muito grande. Havia uma demanda reprimida, 7 dias sem falar, querendo falar incredulidade, querendo desanimar. E sabe, queridos, eu sei, você é crente também, eu sou. Mas às vezes a gente chega numa situação de vida que a gente precisa de uma palavra de fé e não de acomodação. Não é? Porque se a gente chega para ouvir algumas coisas que alguém vai dizer, irmãos, vai dizer, rapaz, se conforma. É melhor você desistir, entrega a Deus. E como se entregar a Deus fosse uma coisa que fosse reverter a situação. Quando eles dizem entrega a Deus, ele está dizendo assim, desiste. Não é desiste. Tem gente, irmãos, que você chega perto delas, você está se animando para passar por uma situação, e você chega perto dela, aquele ânimo vaza. Porque são incrédulos, não acreditam. E eu vou te dizer, portam a Bíblia da mesma forma que você, mas não conseguem dar crédito à palavra de Deus quando a circunstância chega para a vida deles. Aí sabe, queridos, essa conversa fiada entra, e se nós dermos atenção àquilo, prejudica a nossa vida e prejudica o resultado daquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida. E muitas vezes nós temos que fazer mesmo ouvidos de mercador para aquilo que é dito a respeito de nós ou a respeito da situação que vem sobre nós. Porque Deus não te prometeu que coisas ruins não viriam, irmãos, mas te prometeu que é possível você caminhar como mais do que vencedores. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor é um socorro bem presente. A sua vara e o seu cajado me consolam. Amém? Diga, é pela fé. É pela fé, queridos. É pela fé que se levanta dentro do seu coração
Agora, é possível você ouvir pessoas e ouvir coisas, irmãos, que vai te tirar até a fé que você tem adquirido. E isso é uma questão de cuidado. Abra comigo lá em Hebreus, por favor, no capítulo 2. O autor de Hebreus, ele fala coisas interessantes. No versículo 1, ele diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos. Amém? Por esta razão, por aquilo que ele estava dizendo, irmãos, ele diz, é necessário que nós nos apeguemos com mais firmeza. Irmão, se é possível se apegar com mais firmeza à palavra, é possível não se apegar à palavra. É possível não segurar a palavra. É possível não dar atenção à palavra. É possível fraquejar, é possível desanimar. E quer que eu te diga, queridos, eu vou te dizer uma coisa que serve para mim. As pessoas às vezes vêm me perguntar, pastor, eu estou numa situação difícil. E não é errado você falar que está numa situação difícil. Não é errado você falar que uma doença chegou para você. Irmão, o diabo é real, a dor é real, a doença é real. Mas a verdade é que Deus já proveu para você em Cristo Jesus uma solução. Amém? Não precisa gastar tempo, energia, dizendo que aquela doença não é real. A doença está lá. Mas o que você diz sobre ela, amém? É o que conta. Você não vai se desanimar porque ela chegou, porque ela só tem um lugar. É sair do seu corpo. Pela fé. Diga pela fé. É pela fé. Amém? Agora, a boca mais perto que você tem do seu ouvido é a sua, meu irmão. E se você se pega falando a palavra de Deus para você, o resultado vai aparecer, porque você precisa se fortalecer. Você precisa colocar a palavra para dentro. Agora, eventualmente, quando uma pessoa chega para mim para falar alguma coisa, que eu digo, rapaz, pega aquelas passagens lá, onde a Bíblia fala sobre quem você é nele, por ele, naquele, no qual, e vai confessar para você. Ela diz, pastor, só isso? Só isso? Isso é a tua salvação, irmão. É você fortalecendo a tua fé, mas, irmãos, isso dá um nó na cabeça de um crente que não quer agir. Não quer gastar tempo. Não quer se familiarizar com aquele ambiente, uma atmosfera de milagres mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E sabe, queridos, eu sei que é muito bom louvar ao Senhor aqui, com os cânticos que a gente canta aqui. Mas você já experimentou louvar ao Senhor com as palavras que Ele diz a respeito de você? No seu canto, na sua casa, no seu lugar. Sabe, você começar a falar aquilo que a palavra de Deus diz. Você começar a confessar. Queridos, eu vou te dizer, é um remédio que funciona. Mas porque não traz um efeito imediato, a gente fica batendo em várias portas. Não traz um efeito muitas vezes imediato, porque é uma questão de construção. Você vai construindo, você vai colocando para dentro. E sabe, queridos, eu vou te dizer com certeza, tem muita gente que entra em depressão, porque uma influência vem sobre elas, e elas passam a pensar conforme aquela influência. Agora, eu sou ministro da palavra, aqui tem alguns ministros da palavra também, e eu vou te dizer, eles podem me corrigir se eu estiver errado. Eu posso, querido, expulsar uma influência, mas expulsar um pensamento, eu não posso. Amém? Eu expulso uma influência, mas um pensamento tem que ser controlado e jogado para fora. E como é que eu faço esse pensamento ruim a respeito da minha vida sair? É quando eu coloco os pensamentos bons. E como é que eu coloco os pensamentos bons, irmãos? Quando o ruim está lá, é confessando a palavra, declarando a palavra, porque para declarar você vai ter que pensar. Você vai ter que falar, para falar você vai ter que pensar e você começa a falar. Mas, queridos, eu vou te dizer, às vezes a gente não entendia a mensagem que o pastor Bud dava. De tanta simplicidade que era, a gente perde, porque a gente ria muito com as mensagens dele. Mas houve um tempo na vida do pastor Bud, que ele vivia ansioso e preocupado, porque não tinha finanças, não tinha dinheiro para pagar as suas contas. E ele se converteu. E ele começou a ler
lá em Filipenses que era possível viver uma vida sem ansiedade, sem preocupação. Aí ele disse que tomou uma decisão, porque viu na Bíblia que deveria orar a Deus e entregar os problemas para o Senhor. E não viver ansioso nem preocupado de coisa alguma. Porque em todas as coisas fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aí ele tomou uma posição. Ele tomou uma decisão de orar a Deus e entregar os problemas. Ele entregou os problemas. Mas sabe o que é que ele fez? Ele disse que de vez em quando o diabo chegava na mente dele e dizia assim: e os seus problemas? Aí ele dizia: o que, Satanás? Ele: e os seus problemas? Porque a gente pensa, irmãos, que todo pensamento que vem por vir fantasiado com a nossa voz é nosso pensamento. Mas é uma seta do diabo, uma flechazinha do diabo. Ele lança lá: e os teus problemas? Ele diz: Satanás, eu não tenho problema. Aí, você não tem problema? Você não tem aquelas contas para pagar? Aí ele dizia: vem cá, Satanás, lê aqui comigo. Ele falava num tom de brincadeira, irmão, mas estava falando sério aqui. Ele estava falando com aquela influência, não era com um pensamento normal somente, era com influência que fazia com que a mente dele fosse levada cativa à obediência do diabo. Aleluia. Agora, deixa eu te explicar uma coisa, querido. Quando o diabo ele cerca você através daquela influência, através daquele pensamento, ele logo vai fazer com que você medite e você comece a se sentir assim. A depressão começa assim. E você começa a sentir medo das coisas. E daqui a pouco, irmãos, você começa a querer ficar num quarto. Não quer sair mais por causa de uma influência que jogou um pensamento. Um pensamento. Mas o apóstolo Paulo sabia tanto que isso era nocivo, irmãos, que ele mandou a gente tomar cuidado. Ele mandou a gente ocupar o nosso pensamento. O apóstolo Paulo mandou a gente levar cativo à obediência de Cristo o nosso pensamento. Levar cativo. Agora, veja, querido, levar cativo dá trabalho. Você já viu um policial levar cativo um preso? Irmão, é uma luta. É uma luta levar cativo. E você tem que levar cativo. Você tem que cercar aquilo. Você tem que prender aquilo. E você levar cativo a obediência de Cristo. O que é levar cativo a obediência de Cristo? É fazer você mesmo pensar da forma de Cristo. E isso custa, irmãos. Isso cansa. E você tem que fazer como? Confessando a palavra, declarando a palavra. Agora, eu vou te dizer, eu estou encerrando, viu, Marcos? 2 minutinhos. Irmãos, eu não quero denegrir nem criar nenhum problema com religião nenhuma. Mas eu era de uma religião, eu era espírita. E eu ia num centro espírita ali no 40. E eu lembro quando a gente ia lá, eu tinha um medo desgraçado de ir lá, mas eu ia porque era uma coisa nova, né? Era uma coisa sobrenatural, e a gente via as coisas de alguma forma em manifestação, porque havia muitas manifestações lá. Eu lembro quando a gente chegava naquele lugar, que às vezes a senhora fazia a preleção lá, e depois ela dizia: vamos fazer o passo. Quando ela dizia fazer o passo, ela mandava desligar as luzes. Quando ela dizia desliga as luzes, ela dizia: olha, todos eles estão esperando ali sentados. A gente descia num porão, e ele dizia: todos eles estão ali sentados, esperando o momento de entrar. Meu irmão, quando ela dizia isso, meus cabelos, hoje eu tenho pouco cabelo, mas naquele tempo meus cabelos eu ficava arrepiado de medo, né? Ficava com aquela sensação de medo, aquela atmosfera de medo, aquela apreensão por aquele momento acontecer. E muitas vezes, querido, acontecia de quando ela dizia: apaga as luzes, pode entrar. Meu irmão, caía tanta gente lá, né? Endemoniada lá, demônio caindo lá. E depois eu via aquelas pessoas sendo opressas por aqueles demônios lá. Sabe, queridos, é real. Isso é real. Se você se abrir para um pensamento, irmãos, a influência vai ficando mais forte sobre você. Ela vai ficando mais forte. Vai ficando mais forte. Se você se abrir para um pensamento errado, contrário à palavra. Agora eu quero te dizer, irmão, com a segurança de uma batida de um trem.
com a força de uma batida de um trem. Se é real a influência do diabo na vida de uma pessoa, é muito mais real a influência da palavra sobre a vida de uma pessoa. Sabe, querido, se abra para isso. Seja o primeiro a acatar a palavra e fazer essa palavra valer na sua vida. Se é real que nós podemos nos abrir para esse espírito de medo, podemos nos abrir para esse pensamento de medo, que traz uma sensação de medo, é possível se abrir para o espírito da fé, meu irmão. É possível se abrir também para o espírito que traz luz ao seu entendimento. Mas você precisa estar embaixo dessa palavra, fazer dessa palavra sua morada, fazer da sua palavra sua vida. Amém? Diga pela fé. E como é que a gente faz isso, pastor? Confessando, declarando pela fé. Quando a gente declara pela fé, a gente vai vendo os resultados, irmãos, sobre a nossa vida. A gente vai vendo os resultados que vai acontecendo na nossa vida. E é pela fé. E eu quero te dizer com segurança, queridos, essa palavra mudou a minha vida. E pode mudar a vida de qualquer pessoa na face da terra. Sabe, queridos, basta um pensamento errado para te levar para um caminho errado. Naturalmente falando, a gente sabe como homem que muitas vezes a gente quer, quando não havia GPS que conduzia a gente, irmãos, a gente dizia, rapaz, é por aqui. Vai por aqui, sem ter a certeza. Você anda 50 quilômetros, você tem que voltar 50 quilômetros. Não tem mágica nisso. Andou errado, vai ter que voltar. Sabe, queridos, e o processo natural é esse. O processo espiritual também é. Quando você pega um caminho, um atalho errado na questão da construção, porque se as fortalezas, irmãos, elas são sofismas que se levantam contra Deus, se os sofismas são fortalezas que se levantam contra Deus, eu vou te dizer, aquelas fortalezas, elas se levantaram com um tijolinho de pensamento. Um tijolinho de pensamento. Foi colocado aqui, depois outra ali, foi colocado, e de repente uma fortaleza se estabeleceu. Sabe, queridos, eu vou te dizer, se fortalezas contra o verdadeiro conhecimento de Deus é possível ser criado, fortalezas contra as ações do diabo também. Amém? E você pode ficar mais forte a cada dia. Queridos, eu vou te dizer, eu tenho 25 anos de cristão. Eu sou mais forte hoje do que eu era quando eu recebi Jesus. Eu estou mais animado hoje do que eu estava há 25 anos. Eu estou melhor hoje. Vai me olhar minhas fotos para tu ver. Estou melhor. Era terrível. Mas hoje a gente vai ficando melhor na palavra, sabe, queridos? A gente vai crescendo em Deus e levando pessoas a crescer também. E para isso, é por isso que essa palavra chegou aqui. Chegou aqui na sua vida, chegou aqui em esperança, chegou aqui para transformar o seu viver. Amém? Mas é preciso que você se apegue com mais firmeza. Amém? E não fique com aquele saudosismo que o tempo bom na sua vida foi naquele passado. Ah, como era bom. Não, irmãos, os melhores dias estão por vir. Os melhores dias estão por vir. Amém? Diga pela fé. E quando você tiver que tratar com uma coisa, irmãos, olha, eu vou te dizer, trate como o pastor Bud tratava. Ele brincava, ele falava de uma forma brincalhona, não é de um sentido, mas ele falava uma verdade crucial. Ele dizia para as pessoas, olha, se um porco sujo for entrar na sua sala, vai deitar no seu tapete, o que é que você vai fazer se você está olhando que ele está querendo entrar? Você vai dizer, seu porco pode entrar, fique à vontade. Não, você vai pegar um cabo de vassoura, diga aí, entre sem vergonha, né? Entre. O porco, irmãos, ele pode ser porco, mas ele sabe quando você está com a atitude de bater nele. Rapaz, ele olhar aquele cabo de vassoura lá, ele vai ter respeito por você. E se não tiver, você pode bater que ele corre. Não é assim? O pastor dizia, olha, quando um pensamento sujo vier povoar a sua mente, que é a sua casa, o lugar onde você deve proteger, irmãos, você tem que estar pronto para bater nele. Pronto para bater.
E sabe, queridos, que eu digo, nesses dias, eu tenho falado com os irmãos, porque a gente escuta assalto aqui, assalto ali, doença acolá. Você pensa que o mundo vai ficar melhor? Irmãos, o mundo não vai ficar melhor. Agora, nós podemos ficar melhores. Nós vamos ficar melhor. Sabe, queridos, e protegidos como? Com essa palavra. Então, que você tem um bastão de beisebol na sua boca, meu irmão. Quando você escutar uma coisa de incredulidade, bata com força. Pela fé. Na minha casa, não. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Pela fé. Construa esse muro, construa essa proteção, construa essa guarda na sua vida. É pela fé, diga, é pela fé. Ah, mas pastor, num certo tempo na minha vida aconteceu um problema, fui assaltado. Irmãos, pode ter acontecido, mas você pode se preparar para nunca mais. Pela fé, diga pela fé. Ah, mas pastor, você não sabe o que você está dizendo. Eu sei, irmãos. Você pode estar pensando assim, mas isso será verdade? Isso a Bíblia garante que você pode ser bem-sucedido na sua vida. A Bíblia garante, se você meditar, Deus vai te conduzindo em triunfo na palavra de Deus. E tudo é pela fé. Então, se eu fosse você, eu começaria a falar. Amém? A respeito do que você tem. Chega na tua casa, irmãos, e começa a declarar o que você quer. Não o que você está vendo, mas o que você quer que aconteça. Eu lembro que quando eu era novo, eu chegava para o pastor Bud e eu dizia para ele, pastor, fala, rapaz. Aí eu disse, pastor, a gente está com um problema. Ele disse, eu mesmo não. Ele não gostava de falar em coisa assim. Ainda que tivesse, mas ele não gostava. Eu mesmo não. Eu disse, mas pastor, então a gente tem que resolver um problema. Fale certo. Vamos resolver um problema, mas eu não tenho problema. Vamos resolver um problema. Aí eu dizia, então pronto, vamos resolver um problema. Aí ele disse, o que é o problema? Aí eu disse, é tal e tal e tal. Ele, já orou? Aí eu disse, já. Então descanse. Eu digo, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Ele mandava, eu disse, como é que eu ia descansar com o problema batendo, na porta? Ele, descansa, rapaz, faz vista grossa para aquilo, vai louvar ao Senhor, faz ouvido de mercador, faz que não está ouvindo, faz que não está vendo, despreza aquilo, pela fé, chama outra coisa, vai chamar, mas tem gente que vivencia o problema, é tudo o problema, fala sobre o problema, canta sobre o problema, dança o problema. Aí quer o quê? Problema. E você tem que agir o contrário daquilo que você está lendo. É pela fé, irmãos. Você tem que agir ao contrário, pela fé. Esse estilo de vida, irmãos, ele me contagiou. Pegou em mim. Eu vou dizer, não é que a gente não tenha problema, não. A gente tem. A gente não, né? Os outros. Mas, irmãos, eu estou aqui para desfazer. Eu não sou problema, eu sou uma solução. Diga, eu sou uma solução. Eu sou uma resposta. Diga, eu sou uma resposta. Amém. Você é uma resposta de Deus, irmão. Para a circunstância que chega na sua família, para a circunstância que chega no seu trabalho, para a circunstância que chega na sua cidade. Nós somos solução. E nós temos que agir assim. Diga, é pela fé. Oh, aleluia. É pela fé mesmo que a gente tem que agir, confessando a palavra, declarando. Lembra, irmão, rema é uma palavra falada com sentido definido. Defina o que você quer e solte a palavra. Defina o que você quer e solte aquilo que você quer por palavras. Amém? Pela fé, simples assim. Simples assim. O problema é que a gente não acredita. Mas sabe, queridos, eu posso te dizer uma coisa. Na Bíblia, você vai olhar na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Está recheada de pessoas. São, se eu não me engano, 23 personagens que pela fé venceram grandes circunstâncias. 23 personagens. Pela fé venceram grandes circunstâncias. E vai contar lá em Hebreus capítulo 11, quantas vezes existe essa frase? Pela fé. 23 vezes. Pela fé. Alguém fez algo que era impossível. Alguém fez algo que era impossível.
Sabe, queridos, alguém fez algo que era impossível. E quando esse alguém fez algo que era impossível, deu condição a outras pessoas de se levantar e dizer: se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. Sabe, queridos, eu vou encerrar com isso. Eu era paraquedista e quando eu fui dar o primeiro salto, o instrutor olhou para mim e disse: vai, senta aqui porque tu sai primeiro. Aí eu olhei e ele disse: quem é que vai comigo? Ele disse: aquele gordinho ali. Aí eu disse: não, bota o gordinho primeiro. Porque eu digo, se aquele gordinho saltasse, irmão, seria uma vergonha para mim. Aí eu disse: bota o gordinho. Ele disse: melhor o gordinho sair primeiro. Eu estava interessado é que o gordinho ficasse entupindo ali, né, a coisa. Ele não quisesse sair, não desse para ele sair. Mas não é que aquele gordinho foi para lá, irmão, com um medo desgraçado. E foi para lá e quando o instrutor disse: salta, ele saltou. Eu digo: agora fica vergonhoso para mim se eu não saltar. Mas só o fato de ver que alguém conseguiu já me despertou, irmão. Aleluia. Sabe de uma coisa? A fé é assim. A fé que outros tiveram e conseguiram desperta você que se Deus fez com ele, pode fazer com você também. Porque o ensino do apóstolo Paulo é que todos, irmãos, nós recebemos da parte de Deus de uma influência espiritual, de uma força espiritual que é Cristo. E todos nós podemos passar pela fé, diga pela fé. Se Josué conseguiu, nós podemos. Se Davi conseguiu, nós podemos. Se Paulo conseguiu, nós podemos. Sabe, irmãos, existe uma geração que conseguiu. Você pode se identificar com um e dizer: se ele fez, eu faço. Se ele fez, eu faço. E faça rosto de vencedor. Irmão, não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista daquilo que você tem. Não desista daquilo que você quer. Não desista daquilo que Deus te comissionou a fazer. Só desista de uma coisa, irmãos, quando for para um lugar ruim. Mas se for para um lugar bom que Deus te quer, avance. Mas se tiver num sentido contrário, desista. Mas se tiver no sentido certo, irmão, avance para o projeto que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, tem muita coisa para acontecer nesse mundo. E quando eu vejo alguns homens que não tinham a palavra que nós temos, realizando feitos incríveis, se tornou possível para os outros. Lembra de Santos Dumont? Existe uma briga entre nós e os Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que os irmãos Wright é quem fizeram um avião, né? Quem inventaram o avião. E, queridos, a gente diz que foi Santos Dumont. De qualquer forma, um doido desse pensou um tempo que era possível colocar um objeto mais pesado do que o ar e voar nele. Ninguém acreditava naquilo. Quem era doido de voar num avião? Quem era doido de fazer aquilo? Quando era impossível, alguém acreditou que era possível, irmão. Sabe de uma coisa? O invento desse homem, a disposição desse homem de se esforçar para estudar, para fazer acontecer, hoje faz com que a gente corte o mundo inteiro numa aeronave. Queridos, olha, lá no Velho Testamento, alguns venceram pela fé. E se eles venceram lá, com pouco da palavra que eles tinham, irmãos, o que dirá de nós? O que dirá de nós? A nós foi reservado um tempo de excelência maior, um tempo de conforto maior, um tempo de glória maior, um tempo de intrepidez maior, pela fé, diga pela fé. Então eu fico indignado, irmãos, quando eu vejo uma igreja que acomoda os cristãos. Eu fico indignado. Eu fico indignado quando eu vejo um verbo da vida naufragando. Eu digo que está errado. Eles não estão conseguindo colocar os princípios da palavra no lugar correto. Porque se colocar, vai funcionar, porque funcionou na minha vida, meu irmão. Eu posso te dizer que eu tenho exemplos grandiosos na palavra e tenho exemplos grandiosos de amigos meus. Mas o resultado que mais me impressiona na vida, irmãos, é os resultados que Deus fez comigo. Eu vou te dizer, Deus fez comigo. Não foi com alguém de fora, não. Fez comigo. E quando eu vejo que a partir de mim outras pessoas fizeram e são influenciadas e conseguem obter até mais do que eu estou obtendo, irmãos, eu só posso dançar, celebrar. Porque essa vida em Deus é real, funciona. E a gente pode avançar no projeto que Deus tem para nossas vidas, porque Deus é real. Diga, Deus é real. Aleluia. Agora, irmãos, eu olho para frente. Eu olho para frente e eu fico pensando. Algumas pessoas dizem, mas pastor, me diga uma coisa.
É pesado estar no ministério. É pesado estar fazendo a vontade de Deus. É pesado ter que coordenar mais de 350 igrejas. Eu vou te dizer, irmãos, era mais pesado quando a gente era menor. Era mais difícil. Agora não. A gente tem mais maturidade. A gente tem mais sabedoria. A gente sabe conectar em Deus as nossas petições em oração. E a gente sabe que a responsabilidade não é completamente nossa. Nós temos uma parte a fazer. E se nós fizermos a nossa parte, com certeza, querido, Deus faz a dele. Então se torna mais fácil por causa da maturidade que adquirimos. Sabe, queridos, quando você crescer, você vai ver que aquelas coisinhas que te prendiam, aqueles obstáculos que faziam você chorar até, eles se tornaram tão pequenos, porque você aprendeu e você cresceu. Eu lembro, para encerrar, da minha filha, quando era pequenininha, quando ela estava brincando com um objeto, irmãos, um batentinho assim. Ela jogou para fora o objeto lá e ela chorando porque não estava conseguindo pegar. Um batente pequeno. Não conseguia pegar. Mas o fato dela me ver e de estender as mãos para mim, rapaz, me fez fazer como Deus. Peguei ela no colo e peguei o objeto que ela queria. Eu disse, toma, é seu. Sabe, querido, Deus faz a mesma coisa com você. Tem coisa que para nós é impossível e nós não temos o que fazer mesmo. Só estenda as mãos para Deus. Deixa Deus te pegar e Deus te levar. É mesmo assim, queridos. É mesmo assim. E é tudo pela fé. Diga, pela fé. Sabe, queridos, é pela fé. Longe dessa palavra, você vai ser derrotado. Longe dessa palavra, você vai ficar caído. Mas junto nessa palavra, você se torna mais do que vencedor. Amém? E é pela fé. Rema, irmão. Um som com um sentido definido. Uma palavra com um sentido definido. Solta a palavra. O que você quer ser da vida? Daqui a um ano, onde você quer estar? Daqui a um ano, o que é que você quer estar fazendo? Vou encerrar com isso, Marco, em nome de Jesus. Tem um pastor amigo nosso, Gleison, ele está na Inglaterra, ele é um missionário. E esse camarada é muito esforçado. Um diretor de um banco lá da igreja dele disse, Gleison, olha, eu sei que você trabalha, porque ele trabalha lá em Londres. E ele disse, olha, tem um emprego, apareceu uma vaga de emprego, são 3 empregos para 3.000 pessoas concorrendo. Você não quer não trabalhar no banco que eu trabalho? Aí eles querem. Aí ele tem 3 vagas para 3.000 pessoas. Você se candidatar, você se inscreve lá. Ele disse, uma dessas é minha. Aí ele disse, só são 3.000 pessoas, mas é minha uma. Apareceu a crise lá na Europa, querido. Aí o amigo dele chegou e disse assim, Gleison, um irmão da igreja, quero te dar uma notícia ruim, cara. Ele disse, o que foi? Ele disse, das 3 vagas, por causa da crise, cortaram uma, só ficou 2. Então são 2 para 3.000. Ele disse, se só tivesse uma, era minha. Olha a palavra desse homem, irmão. Trabalhar num banco, em Londres. Ele disse, se só tivesse uma, era minha. Foi fazer o concurso, passou. Uma das 2 foi dele. Aí sabe o que é que acontece, querido? Se você for conversar com o Gleison, ele não tinha o melhor inglês. Não tinha. Ele não era o mais esperto, não era. Porque se ele estava concorrendo contra ingleses, e é um brasileiro, um inglês com sotaque. O que foi que fez ele passar? Eu sei que tem um mérito também de você estudar. Mas, queridos, eu vou te dizer, existe a mão de Deus nesse lugar. Existe a mão de Deus. Existe alguém que crê. Existe alguém que declara. Existe uma fé que faz transpor montanhas. Pela fé. Quando você está dentro do projeto de Deus, irmãos, e você entende para aquilo que você foi criado, eu vou te dizer, se você dá uma palavra com sentido definido para aquilo que Deus quer para a sua vida, há de acontecer. Gleison precisava de sustento lá em Londres, e ele teve o sustento, e eu vou te dizer, irmãos, é um pastor que ganha bem. Eu vou te dizer. E ele disse, bispo, deixa eu te dizer, olha, botaram até o diretor para fora, mas eu fiquei. O amigo dele para fora.
Ele disse: rapaz, eles não querem me tirar não, bispo. Eu já estou no tempo que eu quero sair, mas eles não querem me tirar, eles estão querendo me promover. Ele vive cantando a pedra todo o tempo, irmão. Todo o tempo. Aí por que você acha que ele é abençoado? Porque ele fala uma linguagem que agrada ao Pai. Irmãos, aprenda a agradar o teu Pai, a falar a linguagem da fé. Diga: é pela fé. Diga de novo: é pela fé. Amém. Diga: eu vou falar. O rema. Eu vou falar pela fé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, a tua presença, a tua palavra, a essa igreja, Senhor. Que coisa maravilhosa que você tem feito aqui. Senhor, eu oro pelos próximos anos, eu oro para que mais do Senhor aconteça nesse lugar, que eles alarguem as suas tendas, que esses edifícios que Marcos tem no coração para ser construído, que seja construído numa rapidez, em nome de Jesus. Nós declaramos mais pessoas se convertendo, mais pessoas recebendo curas, mais pessoas recebendo o batismo no Espírito Santo, no nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos a Ti pela bondade do Senhor, cercando essa família de pastores, em nome de Jesus. E eu te louvo, Senhor, pela força, pela fé e pela intrepidez que você tem dado a Marcos e Tatiana, no nome de Jesus. Nós te louvamos.